Olá, amados, paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, você já ouviu o devocional de ontem? Fez a ação prática? Espero que sim, espero que tenha sido edificado pela palavra ministrada. Deixou seu comentário lá? Colocou pra gente sobre as características, né? Compartilhou lá no grupo. Eu te convido a partilhar durante essa jornada, tanto do nosso grupo do WhatsApp, caso você não esteja, é só clicar no link abaixo na descrição, ou pode compartilhar mesmo aqui nos comentários, tá certo? Hoje nós estaremos falando sobre o engano do coração. Queridos, enganoso é o coração, e é por isso que vamos ler o texto do profeta Jeremias, capítulo 17, versos 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Irmãos, muitas vezes acreditamos que conhecemos plenamente o nosso próprio coração, não é isso? Nossas intenções e motivações. Quantas vezes falamos, eu fiz isso por causa disso, né? Porém, a palavra de Deus nos alerta sobre a profundidade do engano que habita dentro de nós. Como vocês perceberam, Jeremias nos revela que o coração humano é naturalmente inclinado ao engano e também à corrupção. Isso significa, queridos, que nossas emoções, desejos e decisões podem ser distorcidas sem que sequer nós percebemos, sabe? E é por isso que a sabedoria humana, sem a direção divina, é insuficiente para revelar quem realmente somos. Ontem nós falamos sobre quem sou eu. E muitas vezes, assim como argumentamos ontem, essa busca dessa resposta, mesmo pela filosofia antiga ou pela psicologia moderna, tem sido baseada apenas em ferramentas de autoconhecimento que eu as uso e as indico, mas, porém, como cristãos, nós sabemos que elas não são suficientes para que compreendamos de fato quem nós somos. O autoconhecimento verdadeiro não se baseia apenas nessa introspecção ou nessas experiências pessoais, mas na revelação que vem do Espírito Santo e das Escrituras. Um dos maiores desafios que nós vivemos na vida é a questão da identidade, é saber quem realmente somos e compreender isso de maneira cognitiva e espiritual. Na prática, irmãos, isso nos leva à humildade, sabe? Reconhecer que nossos próprios sentimentos podem nos trair é o primeiro passo para buscarmos a transformação genuína. Estamos numa jornada de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, cujo objetivo é sermos pessoas melhores, não a partir do prisma humano, mas a partir da visão de Deus. Por isso, só permitindo que Deus ilumine as áreas ocultas, do nosso ser, é que vamos conseguir romper com os padrões destrutivos que muitas vezes nós já herdamos da família ou do contexto social que vivemos, e assim alinhar nossas vidas com a vontade de Deus. Platão, meus queridos, já dizia que a maior de todas as falhas é não conhecer a si mesmo. Embora Platão não estivesse ali escrevendo numa perspectiva cristã, sua frase ecoa um fato, uma necessidade universal do autoconhecimento. Porém, enquanto a filosofia, como eu disse, busca se conhecer através da razão, nós temos a graça de sermos conhecidos e entender quem somos por meio da revelação do próprio Criador, o nosso Deus. Agostinho também vai dizer, irmãos, que não saias de ti mesmo, volta para dentro. No interior do homem habita a verdade. Eu sei que muitos não acreditam que exista uma verdade absoluta, mas nós cremos que existe sim uma verdade absoluta, e esta verdade é o próprio Cristo. Mas, assim como Agostinho disse, para nós não sairmos de dentro de nós e voltarmos para dentro, isto é, fazer esse olhar introspectivo, ele também conclui que a verdade plena vem quando Deus ilumina o nosso interior. Então, Deus nos ilumina, mostra as nossas áreas mais desafiadoras, e assim podemos compreender quem realmente somos. Tem, por exemplo, uma área da psicologia, ou melhor dizendo, da psicanálise, quando Freud ele vai destacar que
muitos dos nossos desejos e conflitos internos operam de forma até inconscientemente. Na TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, a psicologia vai ensinar que nossos pensamentos automáticos muitas vezes são distorcidos sem sequer que percebamos, sabe? O piloto automático da vida, nós geralmente estamos nele e agimos de forma automática sem perceber realmente as nossas ações. Por isso, tanto na psicanálise quanto na TCC, queridos, nós precisamos compreender que elas ressaltam a importância de um olhar para dentro, honesto, né? E também metodológico, algo que a Bíblia já nos ensina há séculos, porém com um foco maior e mais profundo. Além do autoconhecimento, precisamos do auxílio divino para sermos transformados. Por isso, nesse segundo dia, eu quero reforçar aos irmãos que a busca do autoconhecimento sincero e verdadeiro não basta apenas, querido. É necessário olharmos para Deus, olharmos para o nosso Criador, porque Ele nos conhece. Então, com a ação prática de hoje, eu quero sugerir aos queridos e aos irmãos que nos acompanham aqui, que tire 10 minutinhos, assim que acabar esse áudio, 10 minutinhos para você pensar sobre alguma emoção negativa que recorrentemente você tem, seja ela raiva ou talvez tristeza, quem sabe o medo, a angústia. Pense, e eu quero nesse momento que você tirar esse tempo, você identificar essa emoção, tá certo? E depois que você identificar, na sua agenda que nós pedimos para que você tenha, você vai anotar quando ela aparece. Anote aí, quando é que eu sinto essa emoção? Em que momento eu sinto ela? Segunda pergunta, o que normalmente desencadeia essa emoção? Quando eu sinto e o que normalmente faz desencadear esta emoção. E em terceiro, o que essa emoção tem revelado sobre minhas crenças e atitudes. Geralmente, querido, as emoções estão linkadas a uma crença e a uma atitude que eu já tenho de forma habitual. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, tá bom? Feito essas questões, respondendo elas, você vai orar pedindo ao Senhor que sonde seu coração, assim como o salmista, disse no salmo que nós lemos ontem, Salmo 139, que ele mostre para vocês as raízes dessas emoções, o motivo pela qual você está tendo. E assim como o profeta Jeremias, no capítulo 17, versos 9 e 10 que lemos, você vai dizer: Senhor, meu coração tem me sabotado, me enganado, e eu gostaria muito que o Senhor me ajudasse nesse processo, tá bom? Que Deus te abençoe, e se você sentir liberdade, compartilhe aqui conosco quais são essas emoções e o que você aprendeu depois que fez a nossa ação prática de hoje. Caso não sinta vontade aqui no público, me chame no privado ou até mesmo no nosso grupo de WhatsApp. Que Deus te abençoe. Até amanhã no nosso terceiro dia. Fica na paz. Tchau.